Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o deputado delegado Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, relatou como foi instaurada a investigação contra ele e como foi ordenada a busca e apreensão em sua casa e em seu gabinete parlamentar, expondo o modus operandi utilizado nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores. O deputado lembrou que a narrativa divulgada pela velha imprensa é de que ele estaria sendo investigado por supostamente comandar uma ABIN paralela que monitoraria autoridades a seu bel prazer e que teria fornecido relatórios para alegadamente ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Ramagem apontou: houve notícia hoje de servidor da ABIN que estava passando informações para o site Intercept. Não eram informações de relatórios que poderiam ajudar alguém, não havia. Estavam passando informações da estrutura interna da ABIN para que o Intercept desse conotação de veracidade para a história que eles estavam inventando. Preciso dizer que essa história que sites diziam de favorecimento ao senador Flávio Bolsonaro se encerrou justamente no momento em que apresentaram os relatórios, apresentados pela própria imprensa. Quando apareceram, se verificou que não eram relatórios. Eram conversas de WhatsApp, conversas sem indicações de autoria, sem conteúdo sigiloso, apenas com sugestões para conversas com pessoas da administração, inclusive para se tomar cafezinho. Conversas com diversos erros de concordância, de português, de ortografia, sem qualquer mínima semelhança com um relatório de inteligência, muito menos potencial de ajudar alguém. Ridículo mesmo. Esse tipo de vazamento seletivo com informações incompletas, de conversas particulares em que a indicação dos interlocutores, da data e outros elementos é vaga e imutável, ficou célebre no episódio conhecido como Vaza Jato, envolvendo o mesmo veículo de comunicação alinhado à extrema esquerda. O deputado explicou que os relatos de vazamentos de dados da ABIN foram exaustivamente investigados. Ele disse: essa situação foi toda analisada pela PGR, pela CGU, Comissão de Ética e ainda a sindicância interna da ABIN. Todos concluíram, claro, que não havia qualquer fundamento material e suporte fático. Ramagem apontou que, mesmo com as investigações concluídas, foi instaurada uma nova investigação baseada unicamente em uma reportagem produzida pelo veículo de extrema esquerda e uma medida extrema como uma busca e apreensão contra um parlamentar federal foi ordenada com base nisso. Ele disse: só que agora, com essa perseguição, dessa operação que fizeram de entrar na minha casa, entrar no meu gabinete na Câmara, trouxeram essa questão de volta na representação contra mim. Você acha que na representação da polícia juntaram a decisão da PGR, órgão máximo do Ministério Público? Juntaram a decisão do TCU ou dos demais? Nada. O único conjunto probatório colocado contra mim na peça de representação é a reportagem do Intercept. Uma reportagem como única validade de prova, vinda ainda desse site de credibilidade mais do que duvidosa. O deputado lamentou: é isso que fizeram da nossa Polícia Federal. É isso que fizeram do nosso sistema de justiça federal. Esse modus operandi exposto pelo deputado, em que meras reportagens são aceitas como provas e justificam medidas extremas sem qualquer outro suporte probatório, é comum nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, havendo inclusive medidas tomadas de ofício a partir de matérias da velha imprensa.
Os veículos da velha imprensa também têm habitualmente acesso privilegiado a inquéritos e processos sigilosos, acesso esse que é negado aos investigados, mesmo após a realização de diligências invasivas e arbitrárias. A mesma interação com a velha imprensa é observada em CPIs conduzidas e dominadas pela esquerda, em que quebras de sigilo sem qualquer fundamento legal vazam rapidamente para veículos da velha imprensa, que então promovem um assassinato de reputações, e essas matérias e reportagens são utilizadas para justificar mais medidas arbitrárias e abusivas, sempre contra conservadores. Esse intercâmbio entre a velha imprensa, CPIs e inquéritos nas cortes superiores resulta em intensa perseguição a veículos conservadores independentes, como a Folha Política. O jornal, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, com o respaldo e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos, e essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O inquérito que determinou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, e famílias e empresas seguem sofrendo as consequências de ver sua renda ser confiscada dia após dia. Há mais de 31 meses, toda a nossa renda é confiscada sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje houve notícia de demissão de servidor da ABIN que estava passando informações para o site Intercept. Não eram informações de relatórios que poderiam ajudar alguém, não, porque não havia. Ele estava passando informações da estrutura interna da ABIN para que o Intercept desse uma conotação de veracidade para a história que eles estavam inventando. Preciso lembrar que essa história que sites diziam de favorecimento ao senador Flávio se encerrou justamente no momento que apresentaram os relatórios, apresentados pela própria imprensa. Quando apareceram, se verificou que não eram relatórios, eram conversas de WhatsApp, conversas sem indicação da autoria, sem conteúdo sigiloso, apenas com sugestões para conversas com pessoas da administração. Sugestão, inclusive, para se tomar cafezinho. E com diversos erros de concordância, de português, de ortografia, sem qualquer mínima semelhança com um relatório de inteligência, muito menos potencial de ajudar alguém. Ridículo mesmo. Essa situação foi toda analisada na época pela Procuradoria-Geral da República, pelo Tribunal de Contas da União, por comissão de ética e ainda a sindicância interna da BIM. Todos concluíram, claro, que não havia qualquer fundamento fático, qualquer fundamento material e suporte fático mínimo. Só que agora, essa perseguição dessa operação que fizeram para entrar na minha casa, para entrar no meu gabinete na Câmara, trouxeram essa questão de volta na representação contra mim. Você acha que na representação da polícia
juntaram a decisão da PGR, órgão máximo do Ministério Público, juntaram a decisão do TCU ou dos demais? Nada. O único conjunto probatório colocado contra mim na peça de representação é a reportagem do Intercept. Uma reportagem como única validade de prova, e vindo ainda desse site de credibilidade mais do que duvidosa. É isso que fizeram da nossa Polícia Federal. É isso que fizeram do nosso sistema de justiça criminal. Ontem saiu notícia de que altas autoridades teriam sido vigiadas e monitoradas pela ABIN. Não descreve se estavam dando um relatório, no contexto de alguma informação, ou se estavam sendo monitoradas pelo sistema First Mile. O sistema First Mile é um sistema que não faz interceptação, um sistema que não entra em conversas, faz geolocalização grosseira, assim como os estados faziam na época da pandemia para verificar onde estavam as pessoas. Diversas instituições possuem e utilizam ferramentas como First Mile e outras. Agora, se essa utilização não é bem discriminada, não é individualizado do porquê da utilização, se não há fundamentação no interesse público, a utilização está irregular, está ilícita. Agora vamos ver quem, na ABIN, efetivamente estava fazendo a fiscalização e investigação dessa ferramenta e o melhor uso para ela. Essa ferramenta foi adquirida no final de 2018, ainda governo Temer. Eu tomei posse na ABIN em julho de 2019. A ferramenta já estava sendo utilizada por um período anterior. Quando eu cheguei na ABIN, eu vi que a ABIN era completamente analógica. Tudo no papel. Não havia sistemas simples e elementares de comunicação. O que isso faz? Não permite auditar, auditoria e controle devido. Eu comecei a colocar sistemas que façam essa melhor comunicação e essas auditorias. Como eu vi que a agência se estabelecia por feudos, cada departamento trabalhava por si só, com suas ferramentas, autonomamente, em março de 2020, 25 de março de 2020, eu executei um mapeamento de processo geral de aquisição e utilização de todos os sistemas, hardwares e equipamentos da ABIN, a fim de verificar se todas as soluções disponíveis na agência obedecem aos limites legais. O levantamento deve conter lista de ferramentas e equipamentos, resultado de prova de conceito, conclusão do parecer jurídico e indicação de que a aquisição foi aprovada pelos órgãos de controle. Isso endereçado ao secretário de Planejamento e Gestão para cumprimento. Adicionalmente, determino que se estabeleça mapeamento de processo padrão para futuras aquisições. Passei um pente fino geral na ABIN, isso em 2020. Como o trabalho era robusto, trouxemos pessoas da CGU e da AGU para auxiliar no trabalho. Em 25 de maio de 2021 veio o relatório conclusivo. O relatório indicava várias recomendações, criação de escritório de projetos, fizemos, determinação da participação das instâncias de controle interno nas contratações críticas, colocamos, criação de comissão de prospecção de inovações, soluções e aquisições, fizemos e determinar diversas outras. Nesse relatório vieram ainda análise e ressalvas de diversas ferramentas, dentre elas o First Mile. Em relação ao contrato número 500 e tal, que eu não vou revelar aqui o número, de 2018, que é o First Mile, a correção geral informou que ela tinha utilização por média de 8 profissionais do departamento de operações, que a aquisição dela havia sido regular, mas que deve-se verificar se ela atende os princípios da inteligência. Ao final dessa conclusão, foi determinado o diretor adjunto, que é o responsável acima de toda a atividade fim da Agência Brasileira de Inteligência, que se fizesse aprofundamento
e considerações sobre o emprego desses sistemas, desses hardwares e equipamentos. Isso em maio de 2021. O diretor adjunto respondeu em 7 de junho de 2021, de forma genérica, porque era essa informação única que ele recebia do Departamento de Operações, o departamento único e exclusivo que tinha gestão da ferramenta First Mile, que tinha as senhas de acesso ao First Mile, que tinha execução do First Mile. Esse diretor adjunto só conseguiu trazer que informavam que todas as soluções contratadas foram regular e habitualmente aplicadas na obtenção e análise de dados para a produção de conhecimento destinados a assessorar a administração pública na tomada de decisão com o objetivo de impactar positivamente as políticas públicas relacionadas. Não adentrou. Nós não ficamos satisfeitos. Nós fomos direto ao Departamento de Operações. O Departamento de Operações, quando provocado para informar se a regularidade, como estava sendo utilizada a ferramenta, se havia algum controle e para que possamos evoluir nos controles, não informava nada formalmente. Isso a partir de junho de 2021. Culminou na exoneração, exoneramos o diretor de operações em portaria de 24 de agosto de 2021, publicado em 25 de agosto. Exoneramos. Vamos voltar a esse servidor que eu exonerei mais à frente. Isso em 24 de agosto de 2021, exoneramos o diretor de operações em razão do First Mile. Logo em seguida, nem uma semana, 30 de agosto de 2021, elaborei determinação ofício à Corregedoria Geral da ABIN para verificação e conformidade de contratação do First Mile exclusiva. Para o contrato foi solicitado aos gestores o necessário aprofundamento da análise segundo as respostas prestadas pelas áreas responsáveis. Todas as contratações observaram os limites legais impostos, respondiam para a gente. De todo modo, ou seja, mesmo assim, reafirmando o compromisso dessa gestão com a obediência dos limites legais, encaminho o presente processo à Corregedoria Geral para que conduza a apuração própria do contrato número 500 e tal, First Mile de 2018, à luz dos limites legais impostos pela legislação vigente, tendo em vista a maior sensibilidade do seu objeto em comparação com todos os demais, frisado por mim. Trata-se de ferramenta contratada pela gestão da Agência de Inteligência no ano de 2018, anterior, e não renovada pela atual gestão. Nós não renovamos esse tipo de equipamento, cujo objeto é a obtenção remota de alvos sob vigilância. Entregamos à Corregedoria. A Corregedoria tem a atribuição de verificar boas práticas, de padronizar e de punir, todos sabem disso. Encaminhado à Corregedoria para verificar, inclusive, a possibilidade de ilícitos. Um mês depois, quando veio um PAD para mim, em 15 de setembro de 2021, me manifestei no PAD, fiz um despacho saneador, desvirtuaram essa questão quando eu tinha enxergado nulidades de fácil execução e rápida execução, mas é indubitável e irrefutável, porque está expresso nesse meu despacho, mais uma decisão sobre o First Mile, o acolhimento declarado pelo Corregedor Geral das sugestões com a determinação de instauração de 3 outras sindicâncias investigativas. É que nesse PAD havia menção de irregularidade no First Mile. Então, além da auditoria geral que culminou no meu pedido de investigação própria do First Mile, eu ainda num PAD, tendo notícia, pedi para abrir 3 outras sindicâncias investigativas. Isso em setembro de 2021. Em março de 2022, eu pedi a exoneração da ABIN para concorrer ao pleito eleitoral. Fui eleito deputado federal. Pergunta à Polícia Federal: quando eu saí, há alguma notícia de que eu pedi ou fiz, apaguei logs do sistema? Não,
Não há, não tem. O sistema não foi comprado por mim, eu que fiz todas as auditorias do sistema. Há alguma notícia de que houve algum assédio à corregedoria na minha gestão? Não, não há. Tudo que eu fazia com base em corregedoria, eu pedia informações sobre viabilidade, como fazer, inclusive. Malgrado em que pese que eu já exerci função de corregedor na Polícia Federal. Em 23 de fevereiro de 2023, começo já do governo Lula, se encerrou toda a auditoria que eu mandei para a corregedoria, com todo o trabalho que eu pedi para fazer. Esse trabalho se encerrou e pediu a abertura, isso por própria nota oficial da ABIN. A abertura de sindicância investigativa, ou seja, começaram a apurar crime com base em tudo que eu noticiei. Então, voltando. Na gestão Lula, quem é que voltou para a alta administração da ABIN? A pessoa, o oficial de inteligência que eu havia exonerado. Ele voltou numa posição superior, na posição de secretário de Planejamento e Gestão. A função que eu tinha pedido, que faz todas as averiguações. Com base em notícias de operações da Polícia Federal, ele que tem suspeita de estar apagando logs. Com as notícias, quando cumpriram o mandado de busca na casa dele, foi lá que encontraram 170 mil dólares, quase R$1 milhão. Então aqui você está verificando quem era a ABIN paralela e quem estava fazendo as devidas fiscalizações do sistema. Quando você pega uma listagem que bota altas autoridades judiciais e políticas, com o fim justamente de se voltar contra nós. Falam em 30 mil logs desse First Mile, 1.900 investigados. Na peça de representação que utilizaram para entrar na minha casa, no meu gabinete na Câmara, sabe quantos desses logs eles indicaram diretamente vinculado a mim? 0. Sabe quantos desses logs eles fizeram um contorcionismo para tentar vincular indiretamente a mim? 1. E de um advogado, não de nenhuma dessas altas autoridades dessa lista. Colocaram que um servidor da ABIN militar havia acessado desse advogado, um servidor que eu não conheço, quando devo ter tido contato com outras pessoas, não tenho contato telefônico, não falo telefone com essa pessoa. O First Mile era regular. Se eu quisesse utilizar o First Mile, eu pediria a coordenadores e diretores. Pediria ao próprio departamento de operações, onde lá tem oficiais de inteligência sérios, que trabalham de forma séria. Mas eu não utilizava esse sistema. Não há nenhum plano operacional, e os planos operacionais saem, e muitas vezes, da direção-geral, que colocam várias ferramentas, mas nenhum há o First Mile, porque eu estava fazendo exatamente as auditorias devidas desse sistema. Então, o que se mostra aqui, a fragilidade e ilações estão na Polícia Federal. Comprovação documental de um trabalho escorreito está aqui comigo. Que a gente quer uma persecução penal devida, não perseguição. Que a gente quer devido processo legal, devida construção de conjunto probatório. Como é que uma investigação dessa desenvolta contra a pessoa que deu início a toda uma fiscalização? Como é que cumpre um mandado de busca e apreensão na minha casa sem me apontar nada meu vinculado a essas consultas, esses monitoramentos que fosse maio? E não há, não vai ter, porque eu não fiz nenhum pedido de utilização de First Mile, direta ou indiretamente, formal ou informalmente. A verdade aparece. Sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, a decisão da semana passada, que agora foi tornada pública, baseada unicamente em uma matéria jornalística, e também o pedido, a representação policial feita pelo delegado Fábio Alvarez Chor, porque ela é risível.
Aqueles que estão nos acompanhando, ouçam isso. O que fundamentou parte da decisão aqui na página 3 da representação policial, diz o delegado Fábio Alvarez de Chor: neste tópico, observa-se que há a concentração das pessoas envolvidas, ele está tratando dos grupos de WhatsApp, as mensagens privadas, no sentido de dissimular a atividade irregular de patrocínio da campanha como atos patrióticos, e bota entre aspas, compras de bandeiras para o ato de 7 de setembro. Não, presidente, isso aqui não tem cabimento. Como se diz no Rio Grande do Sul, é para cair os butiás do bolso. Me caíram os butiás do bolso, a gente fala no Rio Grande do Sul. Compras de bandeiras para o dia 7 de setembro foram consideradas atividade irregular identificada nas conversas de WhatsApp. Eu me pergunto, senhor presidente, o que sobra para as manifestações violentas que são organizadas pela esquerda, pelo MST, que aliás não ameaçou invadir o STF. O MST já invadiu o prédio do STF, já invadiram o prédio do Congresso Nacional, e não houve nem perto, nem 1% do que estão fazendo contra quem falou em comprar bandeiras, suponho, do Brasil, para o dia 7 de setembro num grupo de WhatsApp. Olha, presidente, é algo que não dá nem para acreditar. Depois diz aqui o delegado, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, ou seja, ele considera que supõe que seriam violentos ou violentas as manifestações, repito, que são então as do MST. Porque as manifestações de que eu participei pelo impeachment da Dilma, as manifestações que temos visto de quem vai com a bandeira do Brasil para a rua, salvo raríssimas exceções, às vezes inclusive de infiltrados, não tem nada a ver com as manifestações autoritárias da esquerda do MST. Diz aqui, apesar de serem propalados por meio de aplicativos de mensagens, não podem ser desprezados pelo Estado. Olha só, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, está supondo que serão violentos, ruptura do Estado Democrático de Direito, nem vou falar da minha contrariedade à utilização dessa expressão, o Estado é de direito e se defende a democracia, mas tudo bem, não é um Estado democrático de direito. Ataques ou ameaças contra pessoas politicamente expostas têm um grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora. Se isso aqui não é perseguição política, o que mais é? Nunca vi uma decisão nesse sentido falando sobre os atos violentos do MST ou da esquerda, sobre o alto nível de propagação de violência entre aqueles que defendem a ditadura do proletariado a nu, ao vivo e a cores nos seus estatutos partidários. PT, PCdoB, PSOL, PSB, todos defendem o marxismo, todos defendem a ditadura do proletariado, todos são contra a democracia, todos defendem ditaduras mundo afora, todos quando chegam ao poder corrompem a democracia, como o PT fez com o Mensalão e depois com o Petrolão. Olha, senhor presidente, me caíram os butiás do bolso, como se diz no Rio Grande do Sul. Ou melhor ainda, no populacho, me caíram os butiás do bolso. Eu fico preocupado, presidente, porque nós precisamos justamente defender a democracia e as instituições. A Polícia Federal, que foi tão importante na Operação Lava Jato, que é tão importante para o nosso país. O Supremo Tribunal Federal, que é tão importante para o Brasil, como é tão importante qualquer corte constitucional mundo afora, porque defende a estabilidade do regime democrático por meio da defesa da Constituição, dos seus princípios e dos seus valores. Eu fico preocupado, senhor presidente, porque quando eu falo tudo isso, podem ter aqueles que acham que estou aqui, inclusive, desconfiando das instituições como tal, não jamais, mas desconfio das pessoas. Não à toa sou liberal. E o liberal diz que o homem não é livre se o governo não é limitado. E o Estado tem de ser limitado às suas funções básicas.
O Estado precisa garantir os direitos naturais e fundamentais, a vida, a propriedade e a liberdade. O Estado não pode extrapolar as suas funções a ponto de prejudicar a confiança do cidadão no Estado, a confiança do cidadão nas instituições. Não é isso de que se trata este meu discurso. Pelo contrário, eu defendo a estabilidade institucional, eu defendo o equilíbrio entre as instituições, eu defendo a harmonia entre os poderes, e é por isso que chamo a atenção àqueles que seja no Parlamento, na Polícia Federal, no Ministério Público, que não tratei aqui, mas poderia ter falado também, ou no Supremo Tribunal Federal, tem por meio de suas decisões, suas posturas, suas falas, que quer que seja desafiado a estabilidade institucional e promovido perseguição política. Eu aqui digo, senhor presidente, e fiquei ansioso pelo dia que chegaria a esta tribuna nessa segunda-feira para falar, porque na semana passada, quando ocorreu tudo isso, não havia sessão. Digo aqui alto e bom som, senhor presidente, precisamos, como parlamentares, colocar a bola no centro do campo, como se diz no futebol, e estabelecer aquilo que é de fato a harmonia e a relação independente entre os poderes, e defender as nossas instituições, denunciando quem as ataca, onde quer que seja, ainda mais com argumentos risíveis, absurdos, patéticos, como esses trazidos nesta representação da Polícia Federal e nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado. Com a palavra,